Eu quero ler com os irmãos Mateus 24. Mateus 24, do verso 1 até o 4. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando será essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Cautelai vós, que ninguém vos engane. Amém? Feche os vossos olhos. Querido Deus, amado Pai, sabemos que estamos aqui e todos que vieram aqui não vieram por causa do pastor e nem por causa dos louvor apresentado, mas vieram aqui porque acreditam que o Senhor está neste lugar para abençoar cada um de nós. E é por essa razão que eu peço que fale conosco, na inspiração divina do Espírito Santo, que não seja as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, de acordo com a necessidade de cada um que se encontra neste tempo. Que o Senhor abençoe a entrada deles e abençoe a saída deles quando saírem. E que guarde e proteja debaixo de vossas mãos. Assim eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. A luz para mim já está fraca aqui, porque minha visão não anda de acordo. Irmãos, nós lemos uma passagem na Bíblia, que é do conhecimento de todos os irmãos, que fala do sermão. E o que nós observamos é que Jesus, lá no passado, ele falou e continua falando de geração a geração e continua falando conosco, para que nós observemos, para entender os mistérios que o homem natural não consegue e nem acredita. E essa passagem que nós lemos fala a respeito de sinais.
E sinais nós estamos vendo. Já faz bastante tempo que nós estamos vendo sinais. Sinais absurdos. Faz uns 15 anos atrás, eu comecei a observar que era de cada ano dava um terremoto por ano. Mas agora está passando de 15 terremotos por ano. E está trazendo consequência para as famílias, para as cidades, para os estados. E nós observamos que Jesus está voltando. De repente você pode imaginar e pensar com os teus pensamentos, mas isso já faz muito tempo que pregadores falam que Jesus está voltando. Eu quero só afirmar aqui dentro dessa passagem que para nós parece uma eternidade que os pregadores estão anunciando que Jesus está voltando. Mas para Deus, quem sabe é segundo, 20 segundos, 30 segundos ou meia hora. Por quê? Porque a Bíblia declara que um dia para nas contagens de Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então se faz 30, 40 anos que alguém está falando que Jesus está voltando, para nós pode ser 40 anos, mas para o Senhor pode ser 30 segundos ou 30 minutos, coisa dessa natureza. Porque Ele é eterno. Nós somos mortais, somos limitados às horas, noite e dia. Mas o Senhor é eterno. E por Ele ser eterno que a contagem de Deus é diferente da nossa. Amém? E o Senhor está voltando, irmão. Então a Bíblia diz, quando virdes sinais, ficai atento. Está aparecendo tantos sinais. Quem assiste televisor e hoje na internet está bastante avançado, sabe do que eu estou falando. E na Bíblia está escrito que quando começasse terremoto, maremoto, nação contra nação, irmão contra irmão, e essas coisas vêm acontecendo há muito tempo. Com isso eu quero dizer para os irmãos que Jesus está às portas para voltar, para levar um povo lavado, purificado, que Ele mesmo purificou com o seu sangue. Então, não sabemos, irmãos, o dia, não sabemos a hora, se é de dia ou é de noite, se é o meio-dia ou é o cantar do galo. Não sabemos. Mas a Bíblia só diz que Ele virá como um ladrão. Por que diz assim? Porque se o ladrão avisasse que viria furtar a vossa casa, você se armava ou arrumava uma autoridade para vigiar os teus bens para ele não roubar. Mas na verdade, o ladrão não avisa ninguém.
A hora, o dia, ninguém sabe. Mas ele virá. Ele virá. Então, por nós não saber a hora, o dia, o ano, que nós temos que estar preparados como se Jesus estivesse voltando agora, ou hoje, ou amanhã. Porque se ele vier, se ele voltar, como está escrito, ninguém vai estar despercebido, dormindo o sono da indolência. Porque ele vai voltar. E a igreja que ele lavou e purificou com o seu sangue subirá com ele. E o que não subir vai ficar sofrendo nesse mundo. Alguns vão se arrepender. Estou com dificuldade, com muito frio, irmão. Gente velha é assim, não repare. Jesus está voltando e a sua palavra profética está se cumprindo. Outros que são doutorados em Bíblia estão afirmando. Os estudiosos desse mundo, que não têm temor de Deus, mas têm sabedoria e aprenderam, fizeram muitos cursos e faculdades, se tornaram estudiosos. Eles não acreditam muito, mesmo com tanta sabedoria. Mas eu e você, irmão, nós temos que ficar de olhos abertos. Por causa do quê? Porque estão surgindo falsos pastores, falsos doutores, falsos profetas, e estão anunciando coisas que não são e que nem estão relatadas na Bíblia, mas que eles acham que tem um chamado e uma autoridade dado por Deus e que eles podem contar história e revelar a tua vida e até contar o dia que o Senhor vai voltar. Então, se ver alguém dizendo ali ou aqui, não acreditei. Não acreditei. Porque a hora e o dia que o Senhor vai voltar, ninguém sabe. Disse o Senhor Jesus, nem os anjos não sabem, só unicamente meu Pai. Teve no passado, e eu lembro de alguém que até carta escreviam, até para as empresas, que Jesus ia voltar no ano de 2000. Quem escutou essa mensagem, irmão? 2000, quem escutou? Jesus não voltou. Por que não voltou? Porque a profecia, o profeta não estava de acordo com a palavra de Deus. Podia ter bastante conhecimento, pregar a Bíblia decorada, mas está contando história que não vinha de Deus. Eu vi aquilo, não acreditei, irmão. Por que eu não acreditei? Porque graças a Deus, Deus me deu um entendimento de ler a Bíblia. E quem lê a Bíblia dificilmente é enganado. Por quê? Porque a Bíblia conta toda a história de Deus e como Deus vem buscar seu povo e como nós devemos se preparar, e conta o dia que as pessoas estão marcando aí que ele vai voltar e ela diz que não. Ela fala tudo isso. Quem sabe é só Deus. Então, meus amados, quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos
para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando ele estava falando a respeito que não ficaria pedra que não fosse derribada naquele templo, irmãos, ele estava colocando a sua própria vida, que um dia o povo desse mundo iam destruir a sua própria vida. Mas esses sinais tinha que acontecer para que nós pudéssemos ter uma base de fé para nós caminharmos até o final. Irmão se levanta contra irmão, pastores pregam coisa que não é verdade, pessoas contam mentira para ajeitar seu lado financeiro muitas vezes, e pessoas que às vezes têm conhecimentos bíblicos. Então nós temos que prestar muita atenção. O mundo está mostrando para nós tantas belezas, mas a beleza melhor e maior o Senhor nos aguarda lá na glória. Lá na glória. Porque Ele foi preparar para mim e para você um lugar. Então, não ajuntei tantos tesouros aqui na terra, porque vai ser muito enfado e aflição de espírito. Veja o que eu estou falando. Não falando, estou falando que está na Bíblia. Quem junta tanto tesouro na terra, ele não tem muita paz, irmão. Por quê? Porque tem medo de perder o que ele juntou. E não ajuntei tesouro aqui na terra. A Bíblia diz. Aonde o ladrão não mina, as traças não podem roer, mas ajuntar tesouro no céu. Então, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós não pertencemos mais a este mundo, meu irmão. Tem que entender isso. Porque se nós pertencêssemos a esse mundo, nós ficaria aqui para a eternidade aqui. Mas nós não pertencemos, temos um tempo determinado aqui. Mas então eu não devo trabalhar, não devo fazer meu pé de meia? Não é isso que eu estou tentando explicar. Eu estou dizendo que quanto mais nos ajuntamos, mais nós se afastamos das promessas de Deus. E esquecemos dos mandamentos de que está escrito na palavra. E quando isso acontece, irmão, eu torno um cristão prático. Venho na igreja porque sou prático, porque eu preciso estar lá junto com os irmãos para adorar a Deus, mas às vezes, irmão, teu coração está longe da realidade, daquilo que a Bíblia ensina. E é por esse motivo que nós precisamos entender esses mistérios. Entender. Pregar a verdade, irmão, não agrada aos outros. Porque às vezes nós queremos dominar nossa própria vida. E Deus domina nós porque nós entreguemos nossa vida a Ele. Então nossa vida não pertence a nós, mas pertence a Deus.
E quando Deus começa a falar em nossa mente, em nosso coração, e que começa a revelar algumas coisas que não estão de acordo com os planos dele, nós muitas vezes não aceitamos e até nos criticamos. Se não falamos, nós pensamos dentro de nós. Por quê? Porque nós queremos ser dono de nós mesmos. Mas o dia que você entregou a sua vida ao teu Deus, a partir daquele dia você não manda mais em você, quem manda em você é Deus. Deus e o Espírito Santo, que você é o templo do Espírito de Deus. E quando isso acontece, que você entende isso, você trabalha, claro. Quem é que não quer adquirir um carro novo, uma casa boa, ter alimento bastante para você se alimentar? Isso aí é uma promessa de Deus, irmãos. É uma promessa. Mas nós precisamos obedecer o que está escrito para essas promessas ter validade em nossas vidas. Senão, nós juntamos e de repente desaparece das nossas mãos. Ela vem e vai embora e não fica. Mas disse Salomão que tudo isso é vaidade. Vaidade sobre a vaidade e a aflição de espírito. Salomão que falou. O homem mais sábio da sua época. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer então? Começar a observar. Mas eu não devo então ganhar dinheiro? Devo. Se eu pudesse, tivesse uma poupança aí de uns 3, 4 milhões no meu, na caixa lá. Por quê? Porque eu não me preocuparia com a minha velhice, porque quando viesse uma enfermidade, qualquer coisa, eu teria um dinheiro para pagar um profissional para cuidar da minha saúde. Quando não tenho que procurar o posto de saúde, né, irmã? E tomar remédio controlado, sendo que eu podia ter um acesso aos profissionais mais renomados da face dessa terra, se eu tivesse dinheiro. Mas isso não é tudo. Deus deixa bem claro na sua palavra que tudo que nós fazemos, desde que nós nascemos e morremos, irmão, tudo essa trajetória nossa é canseira e enfado e aflição de espírito. Quando você pensa que pessoas que têm empresas e têm muito dinheiro, irmão, sofre luta, perseguições, desespero, às vezes até chora. Por quê? Porque ele tem compromisso, ele tem que cumprir aquilo. E às vezes não está dando muito certo. E a pessoa fica preocupada. Isso não é aflição de espírito? É. Mas aquele que não tem nada também sofre. Porque daí falta o que comer, falta o que vestir. Mas é tudo uma culpa de Deus, isso não. Deus nos fez para esse mundo desse jeito mesmo. Agora, ele deixou promessa. Deixou promessa. Se nós obedecermos, viu, irmão? Comemos o melhor dessa terra. E quando você clamar Ele, como médico por excelência, Ele põe as vossas mãos, misteriosamente e milagrosamente, cura o teu corpo físico. Só não cura a tua alma. Mas como, pastor? Que loucura é essa? A alma só é curada quando você toma a decisão mesmo de servir o Senhor de verdade. Aí, Ele não só cura o corpo físico, mas cura também a alma. Porque o que deixa de nós ter um contato contínuo com Deus, irmãos, é a nossa desobediência. E a nossa desobediência
gera pecado. Pecado sendo consumado gera morte. Morte do que? Morte da alma. Porque física, todos nós íamos morrer um dia. Mas o interessante, irmãos, que Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Quer dizer, tudo que nós construir, se nós for obedecer a palavra de Deus como ela ensina, tudo que vier na nossa mão é abençoado. Por que, irmãos, que Deus me deu a inspiração de consagrar dízimo nessa igreja, aqui nesse altar, no altar? Porque a Bíblia que diz que tem que trazer aqui no altar. E quando a tecnologia hoje que está aí, quando muitas igrejas já têm conta no banco, que você deposita lá e vem com o tiquezinho, fica para mim, no meu coração, uma coisa esquisita. Porque a Bíblia diz: trazei todos os dízimos, a oferta, consagrar no altar. Todas as orações de terça-feira eu estou aqui neste altar e a minha oração é em cima do altar. Para abençoar aquilo que chega até aqui. Para abençoar os músicos que estão aqui, os tecladistas e os vocalistas. Por quê? Porque aqui, irmão, é como se fosse um coração da tua vida. Você tem um coração, se ele parar, você morre. O altar é um coração no sentido espiritual. E quando nós oramos e pedimos e cantamos, Deus se manifesta como a gente observou nesta noite, o Espírito Santo se manifestando. Então, é uma coisa muito interessante para nós observarmos. Então, começando a pregar, irmão. Glória a Deus. Em Marcos 13, verso 1, 2 e 4. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. Respondendo, Jesus disse: vê estes agora edifício, não ficará novamente, ele fala, pedra sobre pedra que não seja derribada. Disse-os quando serão essas coisas. Responderam, quando que será essas coisas? E que sinais haverá quando todas elas tiverem se cumprido? Então, quando será a volta do Senhor? Quando que ele vai voltar? Os pregadores estão pregando, agora até meio parece que pararam de pregar sobre salvação, estão pregando mais sobre cura e sobre prosperidade, mas salvação quase não estão pregando mais. Eu sei de cada história, irmão, que não vou falar para os irmãos, mas cada coisa que é de arrepiar os pelos. Por quê? Gente, ministério grande envolvido na maçonaria. Ouvido. Misturado. Por isso que temos que olhar para a Bíblia e ficar atento para que não entremos nesta confusão. Por causa, às vezes, disso, perdermos a nossa salvação, que muitos anos estamos
nas mãos de Deus. Amém? Mas Jesus vai voltar. Voltando aqui, eu quero dizer para os irmãos que eu quero estar junto com vocês na glória. Com o irmão Moisés, com todos os irmãos, principalmente que eu batizei, criança que eu consagrei, filho que eu batizei. Quero estar com vocês lá, na glória, em espírito e em verdade. Junto com vocês. Porque a igreja vai subir. Aleluia. Quando esses sinais estão vindo, estão aparecendo, então Jesus está voltando. Sinais que íamos ter da volta de Jesus. Está se cumprindo os sinais. Se cumprindo. A Bíblia fala de irmão contra irmão, isso está acontecendo. Nação contra nação, isso está acontecendo. Terremoto em vários lugares, está acontecendo. As coisas absurdas que você assiste por aí, está acontecendo. Ministério se envolvendo, parece uma coisa, lá no fundo não é. Então tem que tomar muito cuidado, porque os falsos mestres, falsos profetas estão por aí. E vai ficar pior ainda, irmão. E o sofrimento vai acontecer pior ainda. Nós estamos nos começos das dores. Eu poderia trazer uma mensagem diferente para vocês. Mas, irmão, nós estamos começando a viver os dias de sofrimento nessa terra. Dia de falsos mestres, falsos pastores e cristãos abençoados se envolvendo com coisas negativas. Temos que... Por que eu estou falando? Porque eu não quero subir para o céu e não ver vocês lá, irmão. Quero que todos estejam lá comigo em nome de Jesus, porque eu tenho certeza da minha salvação. E essa salvação vai acontecer. Hoje, observei o Espírito Santo usar nossa irmã ali, em dom de falar em língua. Esses dons de falar em língua vai parar. Dom de cura vai terminar. Muitos dons que o Espírito de Deus está dando para a igreja não vai ter. Por que não vai ter? Porque não é mais preciso, porque a igreja lavada e purificada pelo sangue de Jesus já foi para a glória. Então não é mais necessário. Então Deus enviará os anjos, administrador da sua glória, aos 4 cantos desse planeta. E em todos os lugares desse mundo, onde tiver uma pessoa lavada e purificada pelo sangue de Jesus, independentemente de placa de igreja ou de ministério, aquele que realmente confessou a sua fé até o fim, esse vai receber, aleluia, vai receber a transformação, ou seja, os anjos vão arrebatar. Quem que leu a história de Enoque já na Bíblia, irmão? A Bíblia diz que até tem um cântico: Enoque andou com Deus e Deus para ti tomou. Também quero andar com Enoque, também quero andar com Deus, assim como Enoque andou. Por quê? Porque na verdade, irmãos, Enoque, ele não teve uma morte física. Em vida, Deus levou ele para a glória. Em vida, do jeito que eu estou aqui, Deus veio, pegou Enoque e levou para a sua glória. Aí, o entendimento da Bíblia nos dá a entender que a igreja dos últimos dias, que está parecendo que somos nós, destas gerações, vai
a morte de Enoque é como se fosse uma simbologia da igreja que vai ser arrebatada, porque Enoque foi arrebatado. Então a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, irmãos, quando acontecer de a morte de um parente teu, de um familiar teu acontecer, não fique se lamentando e chorando como tem gente que às vezes até se muda de igreja porque morreu alguém que era parente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque a morte de um cristão, para aquele que compreende e entende, que morreu servindo ao Senhor, ele não morreu. Ele foi transferido de uma sala para outra sala, ou seja, daqui da terra para a glória. Entendeu? O que devemos fazer quando alguém morre? Cantar louvor e glorificar a Deus por aquela vida que estamos velando. Por quê? Porque aquela vida, a matéria está ali, mas a sua alma não está ali. Ela já não está mais naquele corpo. Agora, devemos se lamentar quando alguém morre aviciado. Preste atenção. Morre aviciado, morre fumando e bebendo, jogando, se perturbando nas quebradas, como diz aí a história. A essa pessoa vai ter a mesma morte física também. Mas o que vai acontecer? A morte a alma vai sair do seu corpo e vai para um lugar chamado Hades, aonde fica espíritos desencarnados aguardando o juízo de Deus. Juízo de Deus. É diferente, irmão. É diferente. Agora, aquele que está servindo ao Senhor, quando ele vem à morte física, ele não morreu. Simplesmente venceu o prazo dele viver nesse mundo e ele foi agora, o seu corpo vai para o cemitério, na terra, mas a sua alma vai para o paraíso. Amém? Por isso que no dia do arrebatamento, irmãos, no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. Amém? Ressuscitarão primeiro. E nós, se tivermos neste corpo, ainda aqui nesse corpo de carne, ainda se não tivermos morrido, a Bíblia vai dar a entender que nós recebemos um corpo adequado para também subir por ordem dos anjos, dado por Deus, se encontrar com o Senhor nos ares. Com o Senhor nos ares. Esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Amém, irmão? O que significa esse corpo, irmão? Se tiver uma outra explicações, me falem depois. Mas eu vejo assim, que se eu tiver num corpo já revestido da imortalidade, eu cruzo para o outro lado dessa parede e não deixo buraco nenhum aqui. Estão entendendo? Esse é o corpo revestido da imortalidade. Revestido da incorruptibilidade. Mas como pode ser isso? Porque agora eu tenho o corpo semelhante ao de Cristo. Porque eu vou morar no lugar onde Ele está. Porque a Bíblia me dá direito de falar isso, irmão, porque quando Jesus morreu, os discípulos estavam aborrecidos dentro de uma casa, estavam tristes porque agora o seu mestre tinha deixado eles. E de repente, sem mais sem menos, as portas estavam fechadas. A Bíblia deixa bem claro nisso. As portas estavam fechadas.
aconteceu que ele se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Entendeu, irmão? Então, que maravilha, né? De repente você não tem barreira que te segure mais. Porque você não está mais num corpo de carne, está num corpo incorruptível. Mas quem faz essa última transformação vai acontecer no dia do arrebatamento, viu, irmão? No dia do arrebatamento. E então subiremos para a glória. Aleluia. Então subiremos, irmãos, escoltado pelos anjos e acompanhado do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai estar com a igreja até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Então ele não precisará ficar mais aqui também, porque a igreja está subindo para a glória. E é por esse motivo, irmãos, que nós temos que imaginar. Não adianta nós divertirmos a nossa carne por 30, 40, 50 anos e depois perder o direito da nossa salvação. Por isso que é importante nós entender os mistérios da salvação e a casa que o Senhor for preparar. Então os bens meus não estão aqui, os meus bens estão na glória. Disse Jesus: eu vou preparar um lugar, e quando eu for, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então é por essa razão. Mas enquanto estivermos aqui, não devemos desanimar, temos que trabalhar, temos que ganhar o nosso dinheiro, temos que fazer algumas coisas, porque isso faz parte da vida. É frição de espírito, mas faz parte da vida. Mas nunca pensar, irmão, em humilhar os outros por causa que temos mais do que ele, do que ela. Por quê? Porque mesmo que você tenha, você vai deixar também. Mesmo que você vá para o céu ou não indo para o céu, você vai deixar. E os outros que vão ficar, até os parentes, às vezes vão brigar por causa daquilo. E Salomão deixou bem claro que tudo isso é canseira e é enfado e aflição de espírito. Glória a Deus. Então, meus amados, tudo isso é necessário, mas é preciso nós entendermos esse mistério. A Bíblia deixa bem claro que Deus nos ama, irmão. Deus nos ama. E a Jerusalém que subiu, essa Jerusalém vai descer. Sabe, irmão, quem que leu na Bíblia que o céu e terra vai ser purificado com o fogo? Quem já leu aí? Então, a terra, essa terra que nós estamos nela, vai ser purificado com fogo, céu e terra serão purificados. Mas a igreja não está aqui, estará na glória. Depois que tudo estiver purificado, a Jerusalém que simboliza a igreja que subiu, ela descerá com muita glória. Descerá numa nova terra e novo céu, porque foram purificados. Porque Deus não vai purificar com nós aqui, irmão. Porque se Ele purificar, Ele mata tudo nós. Queima tudo nós. Então Ele vai tirar nós daqui. Para depois fazer esse processo, depois voltaremos. Eu estava falando para minha neta hoje a respeito disso. Vai acontecer, irmãos. O boi e o leão e o tigre vão estar juntos. Vão pastar juntos. E não vai haver maldade no coração dos animais. Porque haverá uma nova terra e o mal já não existe. Então veja bem, irmãos. Comece a examinar. Se você tiver preguiça de vir para a igreja um dia de culto, ore a Deus, diga: em nome de Jesus, minha carne, eu repreendo e em nome de Jesus eu vou levar você na igreja.
Porque é na igreja que nós ouvimos a palavra, ouvimos louvor, mensagem cantada, mensagem pregada, oração, e nós se fortalecemos. Somos fortalecidos. É só se for motivo de uma doença que você não possa vir na igreja, um compromisso muito sério, daí não tem uma justificativa perante os olhos de Deus. Mas não deixe, irmãos, de vir na casa de Deus por qualquer coisinha, porque você está perdendo um grande privilégio de se aproximar de Deus. Amém? Uma outra coisa, irmão, não sei se vocês me observam, eu nunca venho na igreja, principalmente no culto de domingo. Eu sempre venho de terno, porque vaidade também é vaidade, frição de espírito. Mas uma coisa eu penso assim, vou explicar por quê. Isso não quer dizer, irmãos, se eu andar ser um pastor e andar de manga de camisa no altar e tudo, não tem problema nenhum. Mas eu andar de terno não quer dizer que eu seja orgulhoso e nem invejoso. Sabe por que eu faço isso desde o dia que entendi a mensagem da cruz? Porque quando eu não era cristão, veja bem, irmão, você também que está aí. Sabe o que eu fazia? Chegava o dia de dançar baile, eu não tinha quase roupa, mas a melhor roupinha que eu tinha eu punhava. O melhor sapatinho, comequete daqueles, que chute, não sei lá. Usei todos os tipos de sapato. Tênis, que esse tênis velho. Mas o melhor eu punhava e ia para dançar o tarde de baile. Mas o dia que eu entendi que a minha vida pertencia a Deus e que Deus é dono do ouro e da prata, eu entendi que eu não podia mudar só por dentro, eu tinha que mudar por fora também. Eu tinha um bigode que vinha aqui, com constelação que emendava aqui, cabelo lá para o meio das cadeiras. Esse era o meu velho homem que vivia em mim. Tudo isso eu eliminei e nunca venho num culto com barba crescida, porque é vaidade, pode ser que seja vaidade. Mas eu acho, irmãos, que eu venho me apresentar para o meu grande rei. Então é assim que eu penso. Eu venho me apresentar para meu Deus, mesmo que eu não veja Ele, mas eu sinto a sua presença e Ele é merecedor de todo o respeito. Olha, irmãos, eu sou franco dizer para o irmão, quando eu dobro meu joelho para começar o culto aqui, começo a caminhar aqui, eu não fico nada de acordo, não falo nada para não machucar ninguém. Mas não fico, porque eu penso que é falta de reverência, porque Deus merece toda a nossa reverência. Amém? Toda a nossa reverência. Então observe, diante de tudo que estamos falando aqui, se caso a tua mente está dizendo alguma coisa que você precisa acertar alguma coisa com Deus, então não deixe para amanhã você e Deus, porque eu não posso salvar você, nem você salvar a minha alma. Não. A salvação é individual. Eu ouço a pregação, eu ouço os ensinos, os mandamentos de Deus e procuro pôr em prática. E Deus honra quando nós somos obedientes. Mas a salvação é individual. Também a salvação somos livres. Somos livres. Estou pregando para vocês aqui, vestido de terno, não sei o que lá e tal. Mas se eu quiser ir beber uma cerveja no bar, isso é uma coisa minha. Deus não vai dizer, você não vai. Ele já falou para mim que isso aí me prejudica. Mas eu sei que me prejudica e eu vou fazer. Se eu fizer,
Deus não tem nada a ver com isso. Só que no final da história, está tudo relatado lá no livro da vida. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Se eu peguei coisa que não era minha, Ele sabe. O anjo relata. Irmão. Todas essas coisinhas. Precisamos aprender a ver Deus com os olhos da nossa fé. Porque tudo Deus vê, irmão. Até teu pensamento. Quando você pensou alguma coisa, ele já está sabendo. Sabe, irmão, eu tive assim a oportunidade, se eu quisesse pegar as coisas que não era meu, parecia na minha frente, parece que por modo não sei o que mesmo, para provar. Não peguei, nunca peguei e não pego. Porque o que não é meu, não é meu. O que é de Deus, é de Deus. O que é dos outros, é dos outros. E o que é meu, Deus me dá. E ela vem abençoada e santificada e consagrada a Deus. Então você tem que pensar assim. Antes de pegar as coisas dos outros, eu tento dar para os outros alguma coisa do que pegar o que é dos outros. Tudo isso faz parte, irmã, de uma cultura divina aqui, para nós cristãos que queremos morar na sua glória. Porque bagagem, preste atenção, a porta é estreita, irmãos, a porta é estreita. A porta da salvação é estreita. A larga é muito grande e a Bíblia diz que são muitos que estão andando nela e passando por ela. Mas a porta da salvação ela é estreita. Então, quando chegar lá, se tiver um fardo de pecado nas nossas costas, não vai passar lá. Vai estar o anjo na porta lá. Você vai, você não vai. Você vai, você não vai. Entendeu? Agora, se você for arrebatado no dia do arrebatamento por ordem dos anjos, é porque teu fardo já não existe mais sobre tuas costas. Já desapareceu. E você está apto para entrar na glória. E outra coisa, irmão. Jesus não vai vir mais nessa terra. Jesus não vai vir. A Bíblia diz que ele vem nos ares, nas nuvens. Lá ele vai receber eu e você no dia do arrebatamento. E vai ser uma festa que nós vamos entrar na glória escoltado pelos anjos e toque de trombeta. Aleluia. Isso aí me alegra o meu coração, irmão. Vamos entrar na glória escoltado pelos anjos e toques de trombeta. Isso é muito importante nós imaginarmos. Então, quando os músicos estiverem cantando aqui, irmão, não fique despercebido. Medite naquilo que está saindo através da boca deles o louvor, porque é uma mensagem. A irmã foi tocada, não foi tocada pelos louvor, irmão? Foi tocada pelo louvor. Porque ela começou a meditar e de repente o Espírito Santo se manifestou. E é assim que acontece comigo também. Amém? Então essa é uma das coisas que o Espírito de Deus nos ensina nessa noite. Lembre bem, irmão. Somos pó. E para o pó nós vamos voltar. Mas a alma vai para a glória do Senhor. Aquelas que foram lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.